Feche seus olhos. Querido Deus, nós agradecemos ao Senhor por Tua presença no nosso meio. Louvado seja o Senhor, Pai amado, porque não importa como a vida esteja, o Senhor está conosco. Louvado seja o Senhor por isso, Deus. Senhor, são vários corações aqui presentes, várias pessoas com suas dificuldades, seus problemas, suas aflições. Nós pedimos que o Espírito Santo, Senhor Deus, traduza as palavras que vão ser faladas aqui a cada coração. Que cada pessoa aqui possa entender de acordo com a Tua vontade qual o Teu plano para a vida dela. Fica conosco, nós pedimos no nome de Jesus. Amém. O tema do sermão de hoje, irmãos, nós vamos conversar hoje sobre as vestes de José. As vestes de José. A teologia das vestes está presente em toda a Bíblia. E a primeira vez que a teologia das vestes aparece na Bíblia foi quando o homem pecou. Assim que o homem peca, a Bíblia diz que Adão e Eva se esconderam e fizeram para si o quê? O que é que eles fizeram para eles? Vestes de quê? De folhas de figueira. Aí eu pergunto para você, irmão, quanto tempo dura uma roupa feita de folhas de figueira? Dura quanto tempo? Um dia? 2 dias? Seca? Se desfaz? Isso é uma representação das obras humanas para ser feliz e para se salvar. Nós não conseguimos. Não dá. O máximo que nós podemos fazer são vestes de folhas de figueira. Mas a Bíblia diz que Deus se apresenta para eles. E quando Deus se apresenta, Deus faz para eles vestes de quê, irmão? Da pele do cordeiro. Aí eu pergunto para você, quanto tempo dura uma roupa feita de couro? Dura quanto tempo? Anos? Décadas. E esta é uma representação do que Deus pode fazer para tornar eu e você felizes e para nos salvar. As obras de Deus, irmãos, são completas, enquanto as obras humanas chegam a ser ridículas, assim como são ridículas roupas feitas de folhas de figueira. E a história de José, ela é contada todinha através das suas vestes. Ao longo da história de José, nós vemos a história, a biografia dele contada através das suas vestes. Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 37, versículo 3. Gênesis 37, versículo 3. Vamos abrir a Bíblia juntos. Gênesis 37, versículo 3. Você abriu? A Bíblia diz o seguinte: ora, Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e lhes fez uma túnica de mangas compridas. Em outras traduções diz uma túnica talá, vestes talá, umas vestes talá, ele fez para José. Irmãos, quando nós olhamos essa história, a grosso modo, a gente pensa o seguinte: nossa, José era um adolescente, e José era o filho querido de Jacó, então Jacó fez uma roupa bonita para presentear o seu filho mais querido. Mas não, irmão, não. O negócio era mais profundo do que isso. O negócio era mais sério do que isso. Lembre-se, você lembra que José teve 2 sonhos, e nesses 2 sonhos, ele sonha com que seus irmãos, então, se prostrem diante deles? Você lembra? Você lembra que no segundo sonho ele foi além, o sonho foi além. E nesse sonho que foi além, até seu pai e sua mãe se prostram diante dele. Lembram desses sonhos? Os irmãos de José, quando José contou esses sonhos, eles levaram esses sonhos na chacota. Eles levaram na chacota esses sonhos de José. Era o sonho de um menino mimado. Era um sonho de um menino que estava tendo desvaneio. Mas quando
Jacó dá esta túnica para José, a Bíblia diz que seus irmãos não levaram isso na chacota. Seus irmãos passaram a o odiar. Por quê? Por quê? Porque quando Jacó dá essa túnica para José, Jacó não estava dando apenas uma roupinha bonitinha para o seu filho. Jacó estava dando uma coroa para José. No pensamento de Jacó, Jacó queria tornar José o primogênito de toda a sua família. Na cabeça de Jacó, José seria agora o líder do clã. E Jacó já começou a trabalhar com José essa liderança. E quando Jacó dá essa túnica para José, ele não está dando uma túnica, ele está dando uma coroa. Porque as roupas, naquela época, assim como nós, assim como hoje, é símbolo de status. É símbolo de status. Você pode ter um pensamento de uma pessoa de acordo com a roupa que ele veste. Se você vê alguém, se você chegar no lugar e ver alguém muito bem vestido, você vai presumir que aquela pessoa ela é uma pessoa importante, que ela tem muito dinheiro. É ou não é assim? Aí quando Jacó dá esta túnica a José, que foi uma túnica direcionada, José então veste essa túnica. José olhou para essa túnica e pensou assim, essa túnica combina comigo. E agora José passa a ser o funcionário de Jacó. O que é que José faz com seus irmãos? Entrega. Ele vai fiscalizar seus irmãos. Os seus irmãos estão trabalhando, José olha como é que está o trabalho, se eles pisassem na bola, onde é que estava José? Delatando para o pai dele. Eu chamo esta túnica de José das túnicas dos planos humanos. Essa fase da vida de José, eu chamo da túnica do plano humano. Era uma túnica bonita, era uma túnica colorida, linda. E essa túnica José veste, coube em José, ele gostou, e José agora não veste apenas essa túnica em momentos especiais, ele veste essa túnica em tudo, para lembrar aos seus irmãos quem era que o pai estava colocando para ser o superior. E a Ellen White, falando sobre José, ela diz no livro Patriarcas e Profetas, página 211, ela diz que José estava se tornando cheio de si e exigente. Ela diz que o José era um menino mimado. As túnicas dos planos humanos. As túnicas dos planos humanos. A túnica colorida, a túnica linda, a túnica da liderança de José. Mas para onde essa túnica levou José, irmão? Essa túnica levou José para onde? A Bíblia diz que vestido da sua túnica, José agora parte para o lugar onde os irmãos saíram para apacentar as ovelhas. E José parte. José andou ao todo 104 quilômetros. Vestidos de quê? Vestido de quê? Da sua túnica, da sua coroa, do seu sinal de superioridade, daquilo onde o pai queria que ele estivesse. Estava claro. Só que a Bíblia diz que quando José foi chegando, os irmãos já começaram a tramar para matar José. Para matar José. Aquela túnica que para José era linda, era maravilhosa, era colorida, estava levando José para a morte. Aquela túnica estava conduzindo José para a morte. Aquela túnica estava acabando com uma família. Uma família agora estava em pé de guerra. Uma família agora estava se odiando por causa daquela túnica de José. Jacó estava fazendo com José o que o seu pai fez com ele. Preferência de filho. E deixando muito claro quem era o coitadinho Jacó. Fez com ele o que os seus pais tinham feito
com ele, com Jacó. Os planos humanos. A túnica de José, que era tão linda, colorida, tá lá, cintilante, que brilhava, estava levando José para a morte. Estava levando José para a destruição. E o que é que a Bíblia diz, irmãos? O homem pode até planejar, mas o que é que a Bíblia diz depois? Mas a resposta final vem de quem? De Deus. Que há caminhos que ao homem parece o quê? Direito, parece reto, perfeito, mas o final é caminho de quê? De morte. Me deixa dizer um negócio para você, irmão. Se nos seus planos você não estiver com Deus, o teu plano vai te levar para a derrota. Se no teu relacionamento Deus não estiver presente, o teu relacionamento está se encaminhando para o abismo. No teu emprego, na forma como você cuida do seu corpo, em qualquer lugar, se Deus não estiver com você, você está se encaminhando para a derrota. Não importa o quão bonito, o quão lindo, o quão perfeito e planejado seja o teu plano está te levando para a derrota. Se não estiver com Deus, teu plano está te levando, irmão, para a derrota. Mas aí a história continua. Você já conhece a história. Os irmãos de José então decidem que irão vender José. Irão vender José. Mas sabe o que é que me chama a atenção? Me deixa falar para vocês o que é que me chama a atenção. A Bíblia diz, no Salmo 105, versículo 17, que quem conduziu José para o Egito não foram os irmãos de José, não foram os ismaelitas, foi Deus. Deus que conduziu José para o Egito. E agora nós começamos a falar da próxima túnica que veste José. E essa túnica eu chamo da túnica da redenção. A túnica da redenção. José está vindo. Quando já está vindo, os seus irmãos já começam a planejar. Primeiro plano, a morte de José. Segundo plano, vender José. E ele está vindo e os irmãos estão planejando. Mas lembre-se, se você ler o Salmo 105, versículo 17, a Bíblia diz, foi Deus quem levou José para o Egito. Como é que Deus faz isso? Como é que Deus então faz isso? Os irmãos de José, quando eles saíram de casa, eles saíram para ir para Siquém. Eles foram para Siquém. Eles chegaram em Siquém e não encontraram pastos. Acabou o plano deles. Só que Deus conduz aqueles homens agora para eles irem para Dotã. Eles andaram 21 quilômetros para chegar em Dotã. Este é o início do plano de Deus. O plano dos irmãos de Jacó, de José, era vender José ou era matar José. Eles planejaram até Siquém. De Dotã, Deus assume. Eles andam 21 quilômetros. Pergunta: por quê? Por que eles não ficaram em Siquém e andaram 21 quilômetros? José chega e tem um homem misterioso, uma pessoa misteriosa que sabe exatamente para onde os irmãos de José foram. Sabe por quê os irmãos de José saíram de Siquém e foram para Dotã? Porque era em Dotã que os ismaelitas iriam passar. Se eles ficam em Siquém, eles não iam encontrar os ismaelitas. Talvez ficando em Siquém, eles não tinham outra opção senão matar José. Mas aí Deus faz com que eles vão até Dotã. Quando eles chegam em Dotã, na mesma hora Deus providencia para que os ismaelitas cheguem. Eles vendem José. E a Bíblia diz que, Ellen White diz que quando eles vendem José, José chorou com amargura,
porque para José era melhor ter morrido do que ter sido vendido. Mas aquele era o início do plano de Deus. Me deixa abrir um parêntese para você, irmão. Satanás vai vir com tudo para cima de você. Ele vai tentar destruir você e a mim. Mas aquilo que Satanás usar para nos destruir, vai ser exatamente aquilo que Deus vai fazer para nos abençoar. Amém, irmão? Os planos de Satanás, Deus vai pegar e vai trabalhar de uma forma tal que esses planos vão nos abençoar. Satanás queria destruir José, mas Deus já estava no controle de tudo. Parecia uma peça de quebra-cabeça que não tinha contato entre si. As peças parecem que não tinham como encaixar. E Deus estava conduzindo este quebra-cabeça para que ele se encaixasse. José, então, irmão, ele é vendido para o Egito. Sabe o que me chama a atenção? Ellen White diz assim: quando José estava andando, ele chegou numa colina muito alta. E de lá ele viu as montanhas onde ficava o acampamento do pai dele. Ele chorou. E naquele momento, Ellen White diz que ele entregou o coração para Deus. Naquele momento, Ellen White diz no livro Patriarcas e Profetas, página 214, ali mesmo se entregou tão completamente ao Senhor e orou para que o guarda de Israel estivesse com ele na terra do exílio. José ia subindo e ele orava: Deus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Deus, eu entrego o meu corpo ao Senhor. Deus, eu entrego os meus propósitos ao Senhor. José ia subindo e naquele momento ele se entregou a Deus. Sabe por que José se entregou a Deus? Porque José sabia que ia ser escravo. Estava claro na mente de José que ele seria escravo. Só que José falou assim: eu vou ser escravo, mas eu vou ser escravo de quem? De Deus. Eu vou ser um servo, mas eu não vou ser servo de ninguém que vai me comprar. Eu vou ser um servo de Deus. José é vendido a Potifar. Quando José é vendido a Potifar, Potifar olha para aquele rapaz de 17 anos e diz assim: eu comprei esse rapaz. Eu tenho autoridade sobre ele, eu tenho poder sobre ele, porque eu dei dinheiro para comprar, ele é meu. Só que José olhava aquela situação, olhava para Potifar e dizia: eu não pertenço ao Senhor, a você, eu pertenço ao Deus do céu, eu não sou teu escravo, eu sou servo de Deus, eu sou servo de Deus. E todas as vezes que Potifar conduzia e mandava José fazer alguma coisa que era em desacordo com a palavra de Deus, não importava o que José iria sofrer, ele decidiu que seria servo de Deus e ele foi fiel a Deus. A esposa de Potifar olhou para José, pensou assim: este corpo é meu, eu comprei esse corpo. Esse corpo me pertence, então eu vou usar este corpo para mim. E foi tomar posse do corpo de José. Só que José olhou para ela e disse: não, esse corpo não te pertence, esse corpo pertence a Deus. Eu entreguei o meu corpo a Deus. Querido jovem, o teu corpo pertence a Deus. O teu corpo não pertence a você. Não faça do seu corpo aquilo que você quer fazer pelo teu corpo, porque ele não te pertence. O teu corpo não pertence ao teu namorado. O teu corpo não pertence à tua namorada. O teu corpo pertence a Deus. Entrega teu corpo como sacrifício santo e agradável a Deus. E eu digo para você: o teu tempo não pertence ao teu patrão. O teu tempo pertence a Deus. O teu patrão vai chegar para você e dizer assim: eu estou te pagando. O teu tempo eu estou comprando. E como eu estou te pagando, você tem que trabalhar no sábado.
Você tem que entregar o teu tempo, a tua vida a Deus, porque o teu patrão, ele não é o teu senhor, ele não é o teu dono é Deus. Seu professor vai chegar para você e vai dizer, se você não fizer essa prova no sábado, você vai ser reprovado na minha matéria. Lembre-se, quando isso acontecer, que você não pertence ao seu professor, você pertence a Deus. Você pertence a Deus. O seu corpo é entregue a Deus. Aí você já conhece a história, irmão. Esposa de Potifar investe contra José. Gênesis 39, versículo 12. 39, 12. Nós chamamos isso das túnicas da redenção. E a Bíblia diz assim, 39, 12. A Bíblia fala assim. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. As túnicas de José são tiradas dele, são rasgadas dele. José gostava de trabalhar com Potifar. José era o mordomo de Potifar. José trabalhava na sombra, ele tinha autoridade, ele tinha um bom trabalho, ele gostava. E a única coisa que trazia para José uma alegria humana era aquele trabalho, onde ele poderia usar seus talentos e principalmente, a Bíblia diz que Potifar reconhecia que todo o sucesso de José vinha de Deus. José testemunhava de Deus naquele trabalho. E a única coisa que José gostava foi tirada dele, porque ele foi fiel. Ele foi fiel. E a sua túnica foi rasgada, foi tirada de José, porque ele foi fiel. Às vezes Deus parece ser ingrato. Não parece, irmãos? Parece que Deus às vezes parece ser ingrato. A gente é fiel a Deus e quantas vezes, por sermos fiéis ao Senhor, nós sofremos. Nós sofremos. Nós padecemos por sermos fiéis ao Senhor. Nós sofremos por ser fiéis ao Senhor. José vai para a prisão porque José foi fiel a Deus. Mas na prisão veio um lampejo de esperança. José interpreta o sonho do padeiro e do copeiro. O copeiro é liberto e José faz um pedido. Olha, lembre-se de mim. Fala a Faraó que eu te fiz um favor, que eu fui bom com você, para que ele me tire daqui dessa masmorra. E a Bíblia diz que aquele homem fez o quê? Esqueceu. Lembra que José tinha entregado a vida a Deus? Quando José foi ser vendido? Quando nós entregamos a vida a Deus, Deus leva a sério, irmão. Quando você diz assim, Senhor, cuida de mim. Deus, ele leva a sério o teu pedido. Talvez você não leve. Talvez você esqueça que você entregou a vida a Jesus e queira viver a vida de acordo com a onda, para onde a onda te levar. Mas Deus não esquece. E quando aquele homem esqueceu de José, e José passou mais de 2 anos, eu começo a imaginar as lutas internas no coração de José. José pensando assim, mas Deus, não dá. A única esperança que eu tinha era daquele homem se lembrar de mim, aquele homem esqueceu de mim. Senhor, como é que pode? Senhor, o Senhor não está me ajudando em nada. Senhor, o Senhor não está colaborando. O que é que está acontecendo comigo? Agora eu quero que vocês parem para pensar um pouquinho, irmão. Vamos supor que aquele homem, quando sai da prisão, chega para Faraó e diz, Faraó, eu quero lhe pedir um favor. Tem um rapaz bom lá na cadeia, liberta ele, tira ele. Vamos supor que isso tivesse acontecido. José ia para onde? Para onde é que José ia? José era o quê, irmão? Era um ex-presidiário. Quem é que dá emprego a ex-presidiário? Para onde José ia?
E José foi preso por causa de quê? Uma acusação de violência sexual. Ele ia arrumar trabalho no Egito? Ele ia arrumar alguém que confiasse nele no Egito? Para onde José ia? Ele não podia voltar para casa, ele não podia ficar no Egito. Ele ia para onde? Irmão, José iria ser um andarilho errante pelo mundo. Ele iria ser uma pessoa sem lugar. Não tinha lugar para José. Deus sabia o exato momento de atuar na vida de José. José não sabia, José não compreendia, José não podia ver os planos de Deus, mas Deus sabia de tudo. Sabia de tudo. Deixa eu dizer um negócio para você, irmão, confia. Às vezes o quebra-cabeça parece desorganizado na tua cabeça, parece que Deus não sabe o que está fazendo, mas Ele sabe exatamente para onde está te conduzindo. Fica firme, força, tenha fé, acredita, Ele está te conduzindo. Ele está te conduzindo, e no momento exato, Deus dá o sonho a Faraó, e o mesmo Deus que deu o sonho a Faraó, fez o copeiro lembrar de José lá na prisão, e agora o quebra-cabeça começa a se juntar. Ele chama José, José interpreta o sonho, e aí a gente entra na terceira túnica, na terceira veste de José, que eu chamo as vestes da glorificação. José chega diante de Faraó, Gênesis 41, versículo 42. Gênesis 41, versículo 42. A Bíblia diz assim, Gênesis 41, 42. A Bíblia diz assim: e disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete das mãos e os pôs sobre as mãos de José e fez-los vestir uma roupa de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. A Bíblia diz que Faraó agora deu para José vestes de linho fino. Vestes de linho fino. O comentário bíblico adventista diz que esse tipo de veste era dada apenas a sacerdotes e a reis. Apenas a sacerdotes e a reis era dado esta roupa de linho fino. A Bíblia cita outra vez esse linho fino. Você lembra onde é que a Bíblia cita? Apocalipse. Em Apocalipse, a Bíblia mais uma vez cita as vestes de linho fino. Apocalipse 19, 8 diz: e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as vestes da justiça dos santos. Vai chegar um momento em que o Deus do universo vai dar as vestes feitas no céu de linho fino para mim e para você. Você lembra que o linho fino era dado apenas para sacerdotes e reis? Apenas para sacerdotes e reis. Apocalipse 5, versículo 9 e 10, a Bíblia diz assim: e cantava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e de toda língua e de toda nação, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre toda a terra. Vai chegar um momento em que Deus vai revestir você desse linho fino. Mas para que Deus revista você desse linho fino, você tem
que abandonar as vestes dos planos humanos. Você tem que abandonar antes que essas vestes te destruam, antes que essas vestes talares, lindas, coloridas, bonitas, acabem com você. Eu não sei quais são os planos humanos que você tem seguido, mas você tem que abandonar estas vestes, você tem que abandonar estes planos. Você tem que vestir sobre você as vestes da redenção. E para vestir essas vestes, irmãos, pode ter a certeza, você vai ter que chorar. Muitas vezes você vai ter que chorar. Sabe por quê? Paulo chorou, Jesus chorou, José chorou, Abraão chorou. Você vai ter que chorar. O inimigo não vai te deixar em paz. Ele não vai deixar Jesus te salvar em paz. Mas quando você vestir essas vestes, vai chegar um momento em que Deus vai dizer assim: pode vir, servo bom e fiel. Vai colocar sobre você as vestes de linho fino, de glorificação. E a Bíblia diz que você vai ser sacerdote e vai reinar com Jesus para todo o sempre. Amém, irmão? Eu era pastor em uma dos nossos distritos espalhados pelo Brasil. E aí eu fui pastor em um distrito, saí desse distrito, fui para um outro distrito. Algum tempo depois, em torno de uns 5 meses depois, o pastor que me substituiu, ele me mandou uma mensagem. E ele disse assim: Ronaldo, você lembra do irmão tal? Lembra do irmão tal? Eu falei: lembro. Eu disse: e de tal irmão? Você lembra também? Eu falei: lembro. Visitei os dois. Ele disse: me deixa te falar o que é que aconteceu. Deixa eu falar para você o contexto da história. O irmão A, ele foi o pioneiro da igreja na cidade. Evangelizou, levou muitas pessoas para Jesus, conduziu muitas pessoas aos pés de Jesus. Muitas pessoas aos pés de Jesus. Só que foi dado para ele uma veste talar, uma veste linda, uma veste bonita. E ele viu numa oportunidade a chance de ganhar muito dinheiro. Ele passou agora a ser um distribuidor de bebidas. Ele distribuía bebidas para a região inteira. E essa veste talar era tão cintilante, tão bonita, que ele agarrou, ele se vestiu nessas vestes talares. E a Bíblia diz que como vender bebida, a história diz como vender bebida não condiz com a Bíblia. Ele tinha que fazer uma escolha. Ele deixou a Deus. Ele abandonou a Deus. Foi viver a vida dele, uma boa pessoa, uma excelente pessoa. Eu visitei algumas vezes. Fiz vários convites para ele voltar. Uma dessas pessoas que ele evangelizou foi o irmão B. O irmão B. E ele foi então, ele evangelizou esse irmão aceitou a Jesus. A vida seguiu, um saiu, o outro que foi evangelizado por aquele que saiu continuou firme na igreja. Só que o irmão B uma vez estava em casa e numa tarde ele ficou muito incomodado que ele deveria ir lá no irmão A e falar de Deus para ele. E a mensagem era urgente, e aquele irmão ele não entendia, e a voz dizia: vai lá, prega para ele, fala para ele voltar para mim, ele precisa voltar para mim. E aí aquela voz incomodava, ele não entendia, e ele foi. E aí ele chegou, então, na casa do irmão, ele estava lá, e ele disse: irmão, me deixa eu falar uma coisa para você. Eu estava na minha casa, o Espírito Santo me incomodou muito, para que eu viesse aqui e falasse para você voltar para Cristo, porque o tempo está acabando. Você tem que voltar para Jesus hoje, logo, porque o tempo está acabando. Só que o irmão A, ele disse assim: olha irmão, não posso voltar para Jesus agora, eu tenho meus filhos que estudam.
Mas vamos fazer o seguinte, daqui a 2 anos meus filhos vão se formar. Quando eles se formarem, eu volto para Jesus. Você lembra a mensagem do irmão? O Espírito Santo me mandou vir aqui para dizer a você que volte para Jesus porque o tempo está acabando. Quando essa mensagem foi dada, o tempo que estava acabando não era o tempo do mundo, era o tempo dele que estava acabando. E naquela mesma noite, aquele irmão que se recusou voltar para Jesus, ele morreu. Ele teve um infarto fulminante e perdeu a vida. Aquela foi a última mensagem que ele ouviu, e a mensagem foi: volte para Jesus porque o tempo está acabando. Mas aquele irmão, ele fez um planejamento de vida que iria durar pelo menos 2 anos. Na mente dele, a vida dele teria no mínimo 2 anos. Mas a mensagem que veio do céu era: o tempo está acabando. E o tempo para ele acabou. As vestes talares que levam você para a destruição, para a morte, para a derrota. Eu quero fazer uma oração com você agora. Eu gostaria de fazer uma oração com você agora. Os meninos podem vir, mas eu vou fazer a oração antes deles cantarem. Eu quero orar com você para que você nesse momento abandone todos os planos humanos. Todos os planos humanos. E entregue a tua vida a Deus. Nós vamos ter um lindo batismo amanhã. E tem pessoas aqui que já podem batizar. Tem pessoas aqui que já têm condição de batizar, mas estão vestindo as vestes talares, coloridas, bonitas, lindas. Eu quero fazer um apelo para que você entregue a tua vida a Jesus. Eu preciso fazer um apelo para que você entregue a tua vida ao Senhor Jesus. Eu quero fazer uma oração com você agora. Você que quer entregar a sua vida a Jesus, só baixa a cabeça e vamos fazer oração. Vamos orar. Querido Deus, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor nos oferece, Senhor Deus, as vestes da glorificação. Mas para que possamos vestir essas vestes, nós precisamos, Senhor Deus, abandonar as vestes dos planos humanos, as vestes coloridas, talares, lindas, brilhantes, para nos vestirmos das vestes da justificação. E essas vestes vêm apenas do Senhor. As vestes da redenção vêm apenas de Ti. E queremos, Senhor, que nesse momento o Senhor nos revista dessas vestes, da justificação em Cristo Jesus, da redenção de uma vida que está caminhando para o céu. Se existir alguém aqui que precisa entregar a vida para o Senhor, que precisa abandonar as vestes talares do mundo, que o Senhor abençoe para que essa pessoa abandone hoje, entregue a vida ao Senhor hoje. Fica com cada um de nós, abençoa a nossa vida. Nós pedimos por Jesus, amém.